Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui na estação Manejo de Doenças na Cultura da Soja para falar sobre alguns posicionamentos com relação a número de aplicações e intervalo de aplicações, especialmente neste ano onde não tivemos grandes geadas, então tivemos a presença de soja guaxa, tanto nas lavouras como nas beiradas de mato, nas beiradas de estrada. Isso aí favoreceu muito a presença da ferrugem logo cedo, onde nós identificamos a ferrugem logo em dezembro em lavouras comerciais, ano que a gente identificou a doença mais cedo, e isso aí demandou, com certeza, um manejo mais robusto para esta doença tão importante que causa tanto prejuízo. E aqui a gente tentou demonstrar da melhor forma o que acontece e o que vem acontecendo em muitas lavouras a nível de campo. Quando o produtor ele inicia um pouco mais tarde, aqui a simulação onde ele entra em R3, R5, já com vagens já formadas, né, acaba que a ferrugem ela tem muito tempo para entrar, para se desenvolver. Lembramos que o fungo ele se desenvolve a cada 7 dias, ele faz um ciclo novo, né? Então, favorecendo muita doença. E aí, após a entrada da doença, os produtos que a gente possui, a maioria tem alguma efetividade, mas a efetividade é mais baixa nesse sentido curativo e erradicativo, né? A maior efetividade dos fungicidas que a gente possui é no preventivo. Então aqui favoreceu bastante a doença e ela acabou literalmente matando a soja mais cedo, né? Mais prematuramente, uma morte prematura da planta. Bom, quando a gente passa por uma situação onde a gente já inicia no florescimento, início do florescimento a gente já melhora bastante, né? Aumenta uma aplicação, mas a gente tem a questão do controle bem mais efetivo da doença, mas mesmo assim não é o controle mais ainda efetivo que a gente possui, né? E aí quando a gente passa por uma situação que a gente entende que seria melhor hoje, na questão do controle de doenças, onde a gente entra no vegetativo, né, já protegendo a soja, se torna uma aplicação muito importante para nós, essa do vegetativo, onde a gente vê que obtém um diferencial em controle e também, aparentemente, em produtividade, né, muito interessante para a cultura. Então, a nossa recomendação, ela se baseia nesse tipo de resultado, né, onde a gente vê o controle efetivo e um maior potencial produtivo, e demonstrando a importância de iniciar cedo, né, pessoal? Então, temos a necessidade de iniciar cedo. Muitas vezes vou pensar, vou ter que fazer mais uma aplicação lá no final, mas a gente tem que pensar o seguinte, que é muito mais interessante eu ter que fazer uma aplicação a mais no final do ciclo com uma soja com alto potencial produtivo e com a ferrugem bem controlada, do que eu necessitar lá no final fazer mais uma aplicação para tentar controlar uma situação que eu não entrei no começo ali, que eu estou com uma soja perdida ali, pelo menos mais de 50% das folhas, enfim, ou com uma situação onde eu vou ter uma mortalidade da soja mais cedo. Então é muito importante a gente pensar nesses pontos aí, quando a gente está realizando as aplicações, e seguir a recomendação do início cedo. Outro ponto que a gente gostaria de abordar, né, pessoal, é com relação ao intervalo. O intervalo de aplicações também é muito importante. Quando eu acabo estendendo o intervalo, a gente tem que pensar que a soja, ela põe numa condição boa de umidade e temperatura como nós tivemos, de 3 a 5 dias ela põe uma folha, né? Agrega uma folha a mais no seu crescimento. E então, se eu dou um intervalo muito longo, eu acabo tendo folhas expostas sem a cobertura de um fungicida por muito tempo. Isso aí acaba favorecendo a entrada da ferrugem, a entrada da doença nesses intervalos, quando a gente possui esses intervalos longos. E aqui demonstrando, né, um intervalo maior de 21 dias, onde a gente percebe que houve uma desfolha já por causa da doença, né, e a gente tem outras situações aqui bem mais favoráveis, quando a gente começa a proteger um pouco mais a nossa cultura, né, com intervalo de 18 dias, a gente, com os mesmos produtos aplicados, né, bem importante lembrar, então a gente já tem uma preservação maior de folhas, né, um controle maior de doenças, e quando a gente vem para a situação que a gente recomenda, que seria ideal, do 14 dias, a gente vê ainda uma condição ainda melhor, umas plantas mais sadias, né,
Então, demonstrando que o intervalo também é uma forma muito importante de a gente preservar a produtividade na nossa lavoura. Então, juntando dois manejos, né, o início cedo com intervalos curtos foi a melhor maneira hoje da gente estar protegendo a cultura da soja contra as doenças, principalmente a ferrugem, que é muito agressiva, e este ano ela demonstrou todo o seu potencial de destruição das lavouras. Então, fica a lição para muitos produtores que não seguiram esse manejo, e para os que seguiram, com certeza vão estar muito satisfeitos por colher uma boa safra. Fica aí a dica de hoje, um grande abraço e até a próxima.